Covid-19 está próxima de atingir a marca de 5 milhões de casos no mundo. A Organização Mundial da Saúde alerta para a escalada de infecções nos países mais pobres. Questionado sobre a carta com o ultimato do presidente americano Donald Trump, o diretor da OMS diz que está analisando o conteúdo e evitou fazer mais comentários. Tedros Adhanom informou que 106 mil novos casos da Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas e expressou a preocupação com o avanço da pandemia nos países de baixa e média renda. No mundo, são 4 milhões e 900 mil casos confirmados, 325 mil mortes e 1 milhão e 800 mil pacientes recuperados. Os Estados Unidos são o atual epicentro da Covid-19, com 1,5 milhão de casos confirmados e 93 mil mortes. O presidente Donald Trump mantém o tom contra a China. Em sua rede social, diz que foi a incompetência do país que causou este massacre mundial, se referindo ao coronavírus. Segundo o jornal britânico Telegraph, a Suécia se tornou o país com a maior taxa per capita de mortalidade pela Covid-19, 6 mortes por milhão de habitantes por dia, superando o Reino Unido, Estados Unidos e a Itália. O governo evitou o confinamento total e se concentrou em medidas voluntárias, como o distanciamento físico. A estratégia é considerada um equívoco pelos críticos. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez foi ao parlamento. Ele pediu desculpas pelos erros cometidos na gestão da pandemia e também pediu união para derrotar o coronavírus. Deu certo e, por 177 votos, o parlamento aprovou o estado de alerta no país pela 5ª vez. Para os médicos chineses, a nova onda de infecções em algumas localidades do país pode indicar uma mutação do coronavírus. Os pacientes demoram mais para testar negativo e os sintomas se prolongam por mais de 2 semanas. Primeiro epicentro da pandemia, Wuhan baniu oficialmente o consumo e venda da carne de animais silvestres. Uma das hipóteses para a origem do novo coronavírus é o mercado de peixes e frutos do mar da cidade, onde os animais eram comprados vivos e, em seguida, abatidos. 6 meses depois, o que se sabe sobre a origem do coronavírus, Dr. Saldiva? Esse coronavírus que está na gente, ele tem diferenças com os outros 2 corona que causaram o SARS e o MERS. Mais ou menos 30% de diferença das suas bases de pares. Então é pouco provável que ela tenha vindo de uma mutação desse que já tinha infectado a gente. Mas existe um primo deles lá, do morcego, chama Bate, tem um número deles lá, não é Bate do Batman, é Bate do morcego natural, que é muito parecido com esse, com uma pequena diferença. E você não sabe se isso saiu já mutado do morcego ou por consumir, isso chegou numa pessoa e o vírus mutou dentro de um ser humano. Mas existe uma coronoteca, como o coronavírus começou a ter, existem vários laboratórios que têm estoques dos coronavírus disponíveis, uma coronaviroteca. Então, é por isso que começou essa história de que surgiu por um acidente e tal. Essa história só vai ser descoberta e vai ser descoberta porque, assim como qualquer criminoso, o vírus tem uma assinatura. E você, então, poderá saber, a partir desse banco que é compartilhado, traçar a história retrospectivamente. É uma história de mistério, como se fosse uma investigação criminal. Justamente, sem origem definida, né, Patrícia? Dá margem para todo tipo de teoria da conspiração. Não, você tem, com certeza, você tem, de um lado, o Donald Trump, em ano de eleição presidencial, ele está dizendo, olha, foi a China, é uma arma biológica, saiu do laboratório de virologia de Wuhan. Ele que no começo do ano dizia, não, na verdade a China está lidando com esse assunto, não tem problema, é uma gripezinha, etc. E aí ele mudou, porque o negócio está muito grave lá, ele precisa achar um bode expiatório. Que não quer dizer que não tenha saído do laboratório de Wuhan, pode ter saído. Por outro lado, os chineses dizem que, na verdade, militares americanos é que levaram para Wuhan o coronavírus. Então você fica nessa guerra de versões. Acompanharíamos a conferir. Pois é. Agradecemos a presença da jornalista Patrícia Campos Melo e do médico Paulo Saldiva. Um prazer. Obrigada. Obrigada. E nós terminamos esta edição mostrando como a quarentena em vários locais do mundo mudou o meio ambiente, pelo menos por enquanto. Além da
redução da atividade em fábricas, do trânsito de veículos e da emissão de poluentes na atmosfera, os animais silvestres estão aparecendo nas grandes cidades, como cabras no País de Gales e coiotes em São Francisco. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e, se puder, fique em casa.